Meu povo, técnica de estudo é inútil se você é vestibulando, cara. E eu vou falar isso com um exemplo que acabou de acontecer uma história aqui pra vocês. Bom, há 10 minutos atrás, tá? Eu tava viajando aqui e eu falei pra Fernanda: amor, acho que eu tô meio precisando dar uma consultada aí no médico e tal, porque eu posso estar meio com problema de vista. Leve, mas posso estar. Por quê? A gente tava numa retona. E aí reta, cara, você enxerga muito longe. E quando tava bem distante, mas bem distante mesmo, eu já não tava conseguindo enxergar com nitidez. Tipo, os carros vindo assim, e aí eu olhava bem longe assim, eu falava, tá, é um carro que tá vindo ou não é um carro que tá vindo, é uma placa, alguma coisa assim, posso ultrapassar ou não posso, quando tava longe assim, numa retona. E daí ainda tem aquelas, sobe e desce, né, às vezes em reta, e dificulta mais ainda a visão. Eu falei, pô, acho que eu preciso dar uma consultada. Mas tá, nada muito grave. Aí daqui a pouco, passou assim, tinha uma placa. E eu confundi a placa com um carro. Pra mim, eu olhei e era um carro. E era uma placa. Aí eu falei pra Fernanda, amor, eu confundi essa placa com um carro. Ela falou, não, eu também. Ah, então tá tranquilo. Porque aí qualquer pessoa teria confundido. Mas daí ela falou, só que eu tenho 5 graus de miopia. Aí eu, eita, então talvez de fato não posso me balizar muito por nós dois termos visto a placa confundida com o carro. E gente, aqui que agora entra o que eu falo, técnica de estudo, isso é completamente inútil para um vestibulando. Por quê? Para quem não sabe, dentro do meu método, né, eu falo que em vez de técnica de estudo, você tem que se apegar a princípios, no caso, especificamente 3 princípios, 3 dispositivos mentais que são pautados em como o seu cérebro funciona e como ele aprende, porque tem muita coisa que você aprendeu na tua vida, muita coisa que você se lembra, que você se recorda, que você não precisa ficar estudando. Eu gosto sempre de falar, pô, você esquece uma besteirinha que você vê em biologia há 1 mês, que você estudou há 2, 3 meses numa prova, você esquece uma fórmula de física que você usou, técnica de estudo e não sei o que, cara, tu esquece da fórmula com 3 meses tendo visto ela. Mas você não esquece, por exemplo, de algo que aconteceu às vezes há 10 anos na tua vida, de algum episódio que te marcou. Você não esquece às vezes da fala de um personagem num filme. E isso, pô, você pode ter assistido o filme há sei lá quanto tempo. Tem pessoas que gostam muito de certos livros e elas simplesmente lembram trechos do livro. A Fernanda, digamos, ela é fã de Érico Veríssimo. E daí tem lá os Capitão Rodrigo, não sei o que, falam, como é que é o nome do livro principal? É o Arquiteto. Isso aí, sei lá. E aí ela, cara, ela sabe trechos do livro. Só que ela não precisou ficar estudando aquilo. Ela nem sequer grifou, ela leu uma vez. Ela não precisou fazer flashcard, ela não precisou fazer técnica de estudo, resumo. Ela só lembra, o cérebro dela só aprendeu. Então o seu cérebro, ele aprende de diversas formas. E por isso que eu falo, quando você aplica esses 3 dispositivos mentais em qualquer coisa que você for fazer no teu estudo, você sempre vai ter um estudo, cara, que é um estudo assustador, que você nunca mais vai esquecer. Aquilo ali vai ficar impregnado na tua memória de forma inacreditável. E esses 3 dispositivos é o difícil, diferente e divertido. São 3 princípios que tu faz, tu leva, a forma como tu leva o seu estudo. E eu acabei de fazer isso na prática, com essa situação da placa. O que acontece? Eu peguei, fiz algo que eu inclusive fazia muito quando eu era vestibulando. E eu ainda faço. Quando a gente falou de problema de vista, eu pensei, qual o problema? Na hora, gente, você é assim, ó. Qual o problema eu posso estar tendo? Já me veio física na cabeça, o funcionamento do olho, no caso, nosso olho, cara, eu gosto de associá-lo a como se ele fosse uma lente organizadora. Veja que eu não falo em cristalino, lente convergente, não. Eu falo que é uma organizadora, é uma pessoinha ali, maníaca por organização. A lente convergente é isso. Por que é convergente, converge? Porque ela pega um monte de raio luminoso que chega tudo espalhado de qualquer jeito e ela vai pegar toda essa confusão e ela vai
organizar, ela vai convergir num certo ponto. Primeiro, veja que isso eu já criei uma historinha, eu já criei algo palpável. Tu consegue imaginar, cara, uma pessoa, tu consegue imaginar uma pessoa lá limpando, maníaca por organização, tu consegue imaginar, talvez você até conheça. Isso é palpável pro nosso cérebro. Já se torna muito mais fácil de você lembrar as coisas. Então, quando você associa isso, cara, já começa a grudar na tua memória de uma forma descomunal. E sabendo disso, pensando que o nosso olho, então, tem esse trabalho principal de organizar tudo que chega, eu venho para um outro princípio, que é o do dualismo. Em vários pontos do seu estudo, você vai conseguir usar do dualismo. O que é o dualismo? Por exemplo, eu tenho a fotossíntese e eu tenho a respiração celular. Se eu aprendo eu já levei 2 conteúdos de bandeja, porque eu sei que um é o contrário do outro. Eu tenho a lente convergente e a lente divergente. Se eu aprendo o funcionamento de uma, eu já aprendo o funcionamento da outra. Eu aprendo um conteúdo e eu levo 2 para casa. E aí eu podia falar vários outros exemplos de conteúdo, né, que cai em vestibular, que tem esse princípio dual. Então, se você aprende você já aprendeu o outro, você leva o outro para casa. E tem gente que fica lá querendo aprender os 2 ou querendo aprender um monte de coisa. Você já reduz a quantidade de coisa que tu precisa aprender. Quando você fala, pô, esse conteúdo é totalmente contrário desse. Ótimo, então eu aprendi levei o outro para casa, porque tudo é o contrário. Então, se existe essa lente que é essa organizadora, existe a filha da mãe que diverge tudo, que só torna confusão e que ela faça com que as coisas se espalhem, os raios se espalhem, que é a lente divergente, obviamente. Então, o que acontece? Na ideia de qual problema de vista eu posso estar tendo, eu pensei assim, quando um objeto está muito próximo, pode acontecer de a lente, essa organizadora do seu olho, ela tá meio fraca. Às vezes ela vai ficando cansada, daí tem lá um problema de vista que é a tal da vista cansada, porque ela cansa de organizar tanto, e às vezes tu coloca um objeto tão perto, e aí o raio luminoso chega, todos os raios daquele objeto, e ela não consegue organizar a tempo. Infelizmente, a imagem vai se formar depois de onde era para se formar, porque é tipo, a imagem tá lá, tá nos raios, ela vai tentando organizar, tentando, e ela não consegue organizar a tempo. E aí quando o objeto tá muito perto, você não consegue organizar a tempo, se forma depois, você não consegue enxergar direito. Só que o que eu tava tendo é exatamente o contrário disso. Então, olha já o dualismo. Então eu pensei assim, cara, o que eu tenho é totalmente contrário disso. E esse problema, que problema que ele é? Cara, é um problema que se eu tivesse, não tá conseguindo enxergar de perto, o que eu teria de colocar para ajudar, para corrigir esse problema de visão, seria uma lente convergente. Mais uma lente organizadora. Porque é como se fosse assim, só a organizadora do olho não tá dando conta. Então o que eu precisaria mais? Eu precisaria de uma ajuda, né? Tipo, em vez de uma faxineira, você pega 2 faxineiras para organizar, e aí é uma nova lente, no caso de um óculos que teria uma lente convergente. E eu sei que essa lente é a lente do hipermétrope. Por que eu sei isso? Porque existe uma piada que fala que o míope, ele não vai ao zoológico. Sabe por que o míope não vai ao zoológico, amor? Por quê? Porque o míope usa lente divergente e não de ver bicho. Ah, meu Deus. Então, cara, olha como funciona a cabeça de uma pessoa. Gente, eu estudei vestibular há anos atrás. Anos, né? E obviamente, você que sabe da história, você que não sabe, eu tive um resultado extraordinário a nível de medicina com 6 meses apenas de estudo. Porque eu estudei de uma forma completamente inovadora. Aqui eu tô te mostrando parcela disso. Você vê que, cara, a forma de pensar é completamente diferente. Então, veja como uma coisa vai se associando à outra. Eu tenho essa piadinha, e aí eu sei que o míope usa lente divergente. Ele não pode ir ao zoológico, né? Ele precisaria uma lente de ver bicho. Então, se o míope usa divergente, cara, dualismo! O hipermétrope é o que usa convergente. Ou seja, se o problema fosse de perto, era do hipermétrope. O problema sendo de longe, é do míope. Então, o que eu posso estar tendo é um grau levíssimo de míope. Gente, faz anos que eu estudei. Quando eu falo que técnica de estudo é inútil, cara, é disso que eu tô falando.
são princípios no seu estudo. No caso, só para você entender, você pode usar 3 dispositivos mentais: o difícil, o diferente e o divertido. São os 3 Ds do meu método. E dentro do diferente é você usar inúmeros recursos, que aí eu também listo. O dualismo é um deles, a questão da piadinha ali é outra, a questão de tornar palpável é outra. Enfim, tem vários jeitos de você usar esse princípio, que é o do diferente, que é fazer o quê? Cara, é você usar recursos diversos, tá? Para assimilar algo, para assimilar um conteúdo de tal forma que você nunca mais vai esquecer. E daí você imagina eu fazer isso quando eu era vestibulando, cara, 5 vezes no dia, porque eu fiz mesmo sem ser mais. Só que tudo isso eu nunca mais vou esquecer, porque eu de fato aprendi na minha vida. Então, tem um outro detalhe, que aí isso é você usar do difícil pro seu cérebro, que é quando você força ele. Então eu forcei a lembrar de tudo isso. Isso está sendo difícil pro meu cérebro e eu tô mais uma vez aprendendo, reforçando ainda mais o aprendizado de algo que nem precisava. Então, dessa forma, cara, é impossível você esquecer qualquer coisa, é impossível você chegar numa prova e sofrer com o conteúdo. Esqueça a técnica de estudo, foca em princípios. No caso do meu método são os 3 Ds. E aí uma outra coisa pra você, né, é isso de sempre fique puxando. Eu vou chegar, assim que eu tiver uma internet, eu tô na estrada, eu vou chegar e eu vou pesquisar no Google. O míope, de fato, tem problema para enxergar de longe. Às vezes tudo isso que eu posso ter criado pode estar errado. Então eu vou chegar e eu vou pesquisar. Cara, se você faz isso sendo vestibulando 10 vezes por dia, você vai estar muito à frente do teu concorrente. Muito. É assustador a vantagem que você vai ter de pessoa que fica em técnicas de estudo, em resumo, em mapa mental. Cara, enfia um mapa mental não sei onde. A pessoa que fez o mapa mental não vai conseguir ter essa clareza, não vai conseguir puxar tudo isso muitas vezes de vários conteúdos. E esse é um conteúdo tranquilo. Te dei um exemplo aqui. Cara, dá pra fazer isso pra conteúdos que vocês pensam que às vezes são impossíveis. Meu Deus, eletromagnetismo é impossível. Cara, existe da mesma forma que tem nisso, tem a lente organizadora ali. Cara, lá no eletromagnetismo vai ter o senhor imã. Eu falo que ele é o senhor imã porque ele é um fazendeiro. Fazendeiro é dono do que, amor? Fazenda? Ou de campo. No caso do imã, é o campo magnético. E aí esse campo magnético, ele vai ter várias coisas que esse senhor imã, esse fazendeiro vai fazer naquela região que é dele, porque é o campo dele. E tem, cara, daí você poderia ir longe fazendo isso. Então, infelizmente, ninguém ensina isso pra gente, né? Mas é algo extremamente importante. Esquece a técnica de estudo e foque nisso que eu falei pra ti. Espero que vocês tenham conseguido pegar mais ou menos como que funciona na prática a cabeça de uma pessoa meia louca, inclusive, porque obviamente o meu TDAH dá uma pegada forte nisso aí, né? Porque aí eu fico o tempo todo tendo um monte de pensamento e aí eu acabo dando vazão a alguns deles. Então, no caso, quando você aprende a dar vazão a esses pensamentos sobre estudo, quando você está estudando vestibular, né? Eu estou fazendo tudo isso aqui sem estar estudando vestibular. Isso aí você que está estudando pro vestibular, você que é vestibulando nesse momento, isso é uma obrigação para você. E nada vai te parar se você fizer isso. Conteúdos de viagem.